Ei! Boa noite, Ju. Que Seja prazer, bem-vindo. gente. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Ansiosa aqui, a mão tá gelada. Ah, mas sinta-se em casa. Deixa eu olhar Obrigada. como que tá. Aí, ó, tá tudo certo, tá dando para me ouvir direitinho. Tá sim, perfeito. Então tá bom. Eu quero primeiramente, né, dizer que para mim é uma graça de Deus, né, poder estar aqui hoje, você abrindo essa temporada maravilhosa de Ah, hoje nós vamos falar, né, desse tesouro que é família, maternidade, né, dom de Deus. Boa noite, sim. Denise. Boa noite, Fabiana. Pensando uma turma bonita aí. Ai, E que eu, bom, gost... que bom. e eu gostaria de me apresentar e depois que você se apresente, tá, minha lindeza? Então vamos lá. Ok. Meu nome é Juliana, sou missionária da comunidade católica Reviver, casada com Aloísio, que também, né, é membro na comunidade, a qual a gente, né, estamos servindo a esse carisma há mais de 20 anos, e sou idealizadora, né, desse programa Um Olhar Sobre Mim, que tem tudo a ver com esse tema, né, que é maternidade também. Inclusive, eu estava lembrando, buscando lá nos meus registros, é, essa sementinha do programa, no caso, ela começou a sair para fora, começar a nascer as folhinhas, foi numa novena que eu fiz em honra à Nossa Senhora das Graças e que você deu seu testemunho. Eu fiquei, Isso, foi isso eu mesmo. fiquei muito tocada, né, com toda a experiência que vivemos naquela novena. E aí eu retomando isso, eu falei assim, meu Deus, como que pode? Hoje eu já estou aqui com a Andressa para fazer uma live e como que as coisas passam rápido, né? Boa Isso. noite, tia Leida, boa noite, meu esposo, boa noite, meu tio Paulinho, sejam bem-vindos, a paz de Jesus. E agora se apresente, minha linda. Boa noite, gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a Ju pelo convite. Eu fiquei extremamente feliz. Eu falo que, entre tantas pessoas que poderiam ter sido convidadas, receber esse convite para mim foi uma honra, um prazer. Meu nome é Andressa, eu sou casada há 16 anos com Eduardo. Tenho dois filhos, Danilo, de 9 anos, e o Arthur, de 2 anos. Tenho 38 anos, sou pedagoga. No momento, estou exercendo a função de mãe extrema, que graças a Deus não é um trabalho fácil. Todo mundo que tem filho sabe muito bem como é isso, não é um trabalho fácil, mas acredito que quando a gente consegue, nos ensinamentos de Deus, a gente consegue ir guiando ali, o retorno que a gente tem é certeiro, graças a Deus. É verdade, isso mesmo. Então, o tema de hoje, né, como eu disse, é família, maternidade, dom de Deus. A gente hoje encontra de tudo um pouco. Existem, eu já escutei muito, né, certamente você também já deve ter escutado. Hoje em dia as pessoas vão para o casamento, muitas das pessoas, sem generalizar, né? Claro que tem muitas pessoas também que têm essa consciência da importância que é e da bênção que é o sacramento do matrimônio. O que Deus constrói em cima, né? Quando nós dizemos sim ao outro e assumimos esse compromisso diante de Deus de vivê-lo. E falar em casamento já vem logo, né, o desejo de constituir família, de gerar filhos, né, para Deus. E muitas pessoas hoje em dia não estão desacreditadas, né, da família, estão vivendo assim, vou casar hoje, se não der certo amanhã eu separo, e enfim. E está incluso, né, no programa justamente isso, trazer essa beleza que é a vida, né, matrimonial, poder dizer que
poder amar o esposo, a esposa, amar o esposo e ali, então, gerar filhos para Deus, dar testemunho de que é possível. Não é conto de fadas, né, Andressa? Não é conto de fadas. Você mesmo disse aí que tem lá seus problemas, mas isso não pode tirar a beleza que é tudo isso que a gente vive no matrimônio. Minha mãe está dizendo aqui, ó, a voz é igual da Raquel. Mãe, tem outras coisas Meu também. Deus! Todo mundo, inclusive a Fabiana que está ouvindo a gente agora, que está vendo a gente, ela falou a mesma coisa. Ela falou, gente, a voz é a mesma coisa. Pois é, para quem conhece, gente, eu sou irmã da Raquel, que é da comunidade Reviver. Que Isso. bom parecer com ela, tá vendo? É ela que parece comigo, porque eu sou a mais velha, então é ela que Ai, parece comigo. meu Deus, aí, viu? Mas então, bora lá. Eu já tive a oportunidade de ouvir parte do seu testemunho e hoje Uhum. eu gostaria de partir dessa pergunta aqui para a gente já dar entrada aqui. Quando você começou, encontrou seu namorado lá e tal, como que é o nome dele? Eduardo. Eduardo. Você Isso. já sonhava, né, em constituir uma família, em casar para constituir uma família? Ou você estava ainda, você nunca teve isso dentro de você? Isso foi vindo à medida que você foi, né, aproximando, apaixonando, amando e tendo então ali o casamento? Ou você sempre teve esse sonho de constituir família, Andressa? Então, Ju, eu acho que na verdade toda menina, quando é criada ali em casa com boneca, aquela coisa toda, a gente sempre vai sendo acostumada com, né, querer ser mãe. Eu sempre tive essa vontade. Não só eu, mas assim, a gente vem, a família da minha mãe, principalmente, né? É uma família minha mãe são 8 irmãos e todos têm filhos e são famílias assim que têm no mínimo 2 filhos. Então a gente sempre foi acostumada com aquela quantidade de pessoas, graças a Deus, porque isso é excelente. Eu falo, eu tive convívio com todos da família, com os meus primos, e eu penso assim, eu acho que a gente tem que deixar alguma coisa de bom para o filho, para que ele repasse para o dele, e que assim seja. Eu sempre tive vontade de ser mãe, sempre. Apesar de que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho da gente. Mas sempre tive vontade. Não foi uma coisa que foi criada, né? Eu comecei a namorar com o Eduardo, eu tinha 15 anos, né? Ele foi meu primeiro namorado. Namorei a partir dos 15 anos, eu casei com ele quando eu tinha 22 anos. E a gente tinha um propósito, sim, de permanecer durante um período, né, do casamento, pelo menos assim, uns 2 anos, até após o casamento. E depois disso, a gente pensar em ter filhos. A nossa meta, na verdade, era essa, né? Só que nesse meio termo, quando eu tinha 9 meses de casado, infelizmente eu perdi minha sogra. De uma forma assim, muito, muito, muito triste. Foi de uma hora para outra, ela simplesmente passou mal e foi morar com o pai. E a partir desse momento, o Eduardo falou comigo, falou, olha, vamos tentar? Eu acho que a gente pode pensar em tentar agora, porque eu preciso ocupar esse espaço que está em mim, que chora hoje, e eu quero que venha um filho, não que vá substituir o espaço da minha mãe, mas eu preciso ter um momento de alegria agora para poder passar esse momento triste, entendeu? Então foi a partir daí que a gente começou a tentar, né? Vamos dizer assim. Eu procurei, né? Procurei um médico, fui até ele, falei, né, de tudo que eu queria que fosse feito e tudo, e a princípio foi exatamente isso que foi feito, né? Olha, fiz os exames, até então, a princípio, estava tudo normal. E a partir daí, que ele falou comigo que estava tudo normal, que o método seria normal, né? Eu já não tomava mais, eu teria que seguir a vida normalmente. E assim foi feito. Só que foi um pouco mais complicado. É,
A partir de uns 6 a 8 meses, mais ou menos, que eu já tentava, né, engravidar, eu notava que não estava dando certo e tudo, então resolvi fazer. E era muito engraçado, porque eu sempre ia em um médico, mas é engraçado que a gente, quando não escuta o que a gente quer ouvir, aí a gente sai de um médico e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Então eu fazia via sacra no meu convênio. Era incrível. Eu fazia Uhum. via sacra. Então, nisso, quando até que eu fui uma médica, que era uma médica conhecida minha, ela falou comigo: olha, tudo indica que através dos seus exames você tem um problema de ovário policístico, que isso não impede, na verdade, que você engravide, mas você precisa passar por um tratamento para que isso aconteça de uma forma mais tranquila e tal. Assim foi feito. Naquela época eu usava uma medicação que me ajudava. Eu sempre, desde quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu sempre tive um descontrole hormonal, né? Minha menstruação sempre foi muito desregulada, então eu achei que poderia ser também referente a isso. Fiz o uso do remédio e nada. E nisso se passaram 1, 2, 3, 4 anos tentando. Assim, Quando você percebeu assim que estava difícil, Andrés? Quando você percebeu assim, gente, que passou pela sua cabeça que esse sonho de vocês dois poderia não realizar? foi a partir do momento que eu me vi de frente a uma clínica de reprodução humana. Que eu já É tinha feito de tudo, mesmo. Ju. Uhum. Sim. Hoje eu tinha feito de tudo já. É tão engraçado. Eu moro no bairro Paquetá, aqui na região da Pampulha, e eu tenho um laboratório que eu sempre fazia os exames aqui no bairro Ouro Preto, pertinho da minha casa. Já estava tornando uma situação tão constrangedora para mim, porque todos os meses a minha menstruação atrasava, eu tinha sintomas de gravidez, já era uma coisa que estava virando uma rotina. Então, todo mês eu tinha que fazer o beta-HCG para dar continuidade aos procedimentos que o médico me pedia. Eu comecei a fazer os exames no centro, porque eu tinha vergonha de entrar no laboratório próximo da minha casa, porque as pessoas já me conheciam pelo nome. Então, aquilo se tornou uma situação tão constrangedora para mim que eu saía da minha casa para poder ir até o centro da cidade. Cada dia eu ia em um laboratório, quando precisava ir em um laboratório diferente, porque eu não queria que aquelas pessoas me conhecessem como a Andressa que queria engravidar e não conseguia. Era muita coisa que a gente escutava, fora as brincadeirinhas, as pessoas olharem para a gente, já as situações assim da gente chegar em um local, em uma festa, alguma coisa, tá uma turminha conversando e assim que eu chegava o assunto acabava. Então assim, eu fiz de tudo, até que um dia eu descobri essa clínica que, Ju, mexe tanto com o psicológico da gente, que na hora que você chega na porta da clínica, tem uma cegonha na porta gigante e no bico dela aquele pano, né, que é o que a gente assiste nos filmes, nos desenhos, aquele pano que fica pendurado, né, o bebê, lá tem um cronômetro falando quantas crianças ali foram feitas por dia. Que é Meu assim que Deus. eles usam o método, que é as crianças que foram feitas. Então, assim, na hora que eu cheguei lá, que eu vi, eu falei, meu Deus, é aqui mesmo e tudo. E já entrei para a sala com o médico e ele me falando sobre valores. Eu já saí de lá desorientada, porque na hora que a gente entrou no carro para voltar para casa, o Eduardo falou assim: eu vou vender o carro porque a gente precisa. Eu falei, aí nessa vez, por incrível que pareça, essa primeira vez, eu falei com ele, falei, calma, alguma coisa a gente vai tirar disso tudo para a gente poder ter uma direção. Não vamos precipitar, não vamos vender carro, não, calma. Já se passaram 4 anos e a gente está nessa juntos até hoje, então calma. Isso. Passou uma questão assim de uma semana mais ou menos, eu mexendo na televisão, mudando de canal, sem mais sem menos, caiu num canal que falava sobre pessoas que tinham dificuldades para poder engravidar e falou: olha, você sabia que no SUS você faz uma consulta através do posto de saúde e o posto de saúde te encaminha para o Hospital das Clínicas, porque o Hospital das Clínicas arca com todo o valor do seu tratamento caso você precise fazer. Assim eu fiz. Eu fui até o posto, fiz a consulta, lá eles fazem um relato rápido de medicação que eu já tomei, se tem realmente possibilidade de continuar com a medicação ou partir já
para essa nova consulta. Assim foi feito, consegui. A primeira consulta eu fiquei revoltada, porque eu não cheguei nem a sentar na cadeira da médica. Na hora que eu cheguei lá, eu fiquei 3 minutos na sala dela. Ela só, na hora que eu entrei, ela só falou assim: esse exame está alterado, esse está alterado, repete para mim, toma. Foi assim. Meu Eu saí de lá Deus. assim, super nervosa, mas não é Olha, isso, gente. É assim. Andresa, isso aí que você está Oi. falando é algo tão assim que é importante falar. Eu estou escutando você falar assim, eu estou vendo um filme assim tá Aham. vindo assim. Por quê? É porque é uma cobrança de todos os lados, né? Que você tem que engravidar. Sim. Você já tem esse sonho dentro de você, e aí quando não, você vê que você não tá sendo, você está tentando, você está fazendo de tudo. E as pessoas, às vezes, que aproximam da gente, e com nenhuma, eu nem sei o que passa na vida da pessoa, que sem Uhum. delicadeza alguma, né? Sem saber, assim, um pouquinho da sua história, né? Talvez se ela tivesse não falado nada, mas pelo menos, assim, tivesse te tratado com carinho, com respeito, e falasse assim, Sim. olha, repete para mim os exames e tal, não custava, né? Mas isso aí que você está falando também vindo assim. Eu creio que muitos que estão agora acompanhando a gente, que talvez já passou por isso, pessoas que vão ver essa live depois, vão também se identificar com isso que você está nos contando. Mas prossiga. Então, eu sei que eu repeti os exames, ainda cheguei a falar com o Eduardo. Falei, nossa, se essa mulher continuar desse jeito, eu não volto aqui mais. Mas, na verdade, Ju, tinha uma fila gigantesca de pessoas que eram para ser atendidas por essa mulher. Ela é especialista exatamente nessa área. E ela tem um feeling tão grande para detectar realmente o tipo do problema, que assim foi feito. Eu repeti os exames, na hora que eu levei os exames para ela, ela falou, olha, tem uma dosagem do seu hormônio que está alterada exatamente na mesma proporção de um ano atrás. Então, eu vou te encaminhar para o endocrinologista. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, mas eu não preciso de um endócrino. Eu preciso de uma médica que vai me ajudar a detectar meu problema ou falar comigo, você pode ou não ter seu filho. Ela falou, Andressa, confia em mim. Eu confiei, Ju. Assim eu fiz. Marquei uma consulta com endócrino. Foi muito difícil para mim, porque o hormônio que eu tinha, na verdade, eu queria até esclarecer isso para muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que têm problema de ovário policístico. Gente, isso não é problema para ninguém. Isso não atrapalha ninguém a engravidar. Ele sim, ele descontrola os hormônios, né? Ele faz com que o hormônio masculino da mulher prevaleça. E sendo assim, a gente tem realmente essa dificuldade, mas ele não te impede. O meu problema, na verdade, foi descoberto através de um ovário policístico. Mas o que eu tinha, na verdade, era um problema na minha prolactina. O que seria essa prolactina? É um hormônio, é uma glândulazinha que ela fica atrás dos olhos, atrás da hipófise. É, ela é uma glândula responsável, né, por controlar nossos hormônios, e ele é o hormônio responsável que faz a produção do leite. Ou seja, só tem esse hormônio descontrolado, como estava o meu, quem está grávida ou quem está amamentando. Fui nessa consulta com o endocrinologista, normalmente, aí na hora que eu cheguei lá, isso sem contar que nessa clínica que eu fui de reprodução, eu fui rotulada como estéril. Sim, eu e o médico ainda falou comigo o seguinte, pediu que fosse feito um exame do Eduardo e falou, olha, com o seu diagnóstico de estéril e o exame horrível que está o do seu marido, sem possibilidades nenhuma para você conseguir ter um filho de uma forma normal. Assim, Ju, assim. Então, eu estava entrando novamente num outro consultório, já diagnosticada como estéril, com o meu marido com um resultado de exame horrível, desesperada, mas querendo aquela última tentativa. Na hora que eu entrei no consultório, ele falou comigo assim: olha, as pessoas que têm esse hormônio totalmente descontrolado são pessoas que estão grávidas ou que estão amamentando, que não é o seu caso. Você vai fazer para mim o uso de um medicamento
E assim que você terminar, você vai fazer para mim uma ressonância magnética e uma tomografia. Porque se você tomar esse remédio e sua taxa de hormônio não abaixar, é porque provavelmente você está com tumor no cérebro. Assim. Meu Deus. Eu saí de lá, Ju, eu gritava dentro do carro de chorar. Eu gritava e gritava com o Eduardo e falava com ele, falava, olha, a partir de hoje, se você tem a intenção de ter um filho, entre numa fila de adoção, porque eu não aguento isso mais. Falei, hoje para mim foi o meu limite, foi assim, o fim da picada, era aquela gotinha no copo d'água que faltava. Eu falei, olha, e Isso foi já a hora era que eu quantos anos, Andressa? Recorda já aí para tinha quem está entrando. quase 4 anos e meio 4 anos. nessa época. Sim. Então, assim, eu já estava esgotada, eu já não estava dando conta mais. Eu acho que eu já tinha sido rotulada por tantas outras pessoas, eu já tinha passado por tantos constrangimentos, por tantas cobranças, que estava parecendo que eu estava dando uma satisfação para a sociedade. E não era Sim. isso. Eu sou uma Se pessoa tratava humana. de você e do seu esposo. Sim, sim, eu sou uma pessoa humana que tem sentimentos, que escutava as coisas, que travava, que vinha para casa e chorava uma noite inteira por saber da minha dificuldade, por saber que eu via das outras pessoas que elas não conseguiam entender qual era o meu tipo de problema, que hoje poderia ser eu, amanhã poderia ser uma outra pessoa. E por diversas vezes eu me coloquei, inclusive, à disposição de várias pessoas que precisam disso, porque eu não tive esse tipo de orientação, sabe? De ter uma pessoa que me direcionasse, falasse, olha, vai lá, faz isso, faz aquilo. Eu não tive, porque, na verdade, na minha época, era meio... Era assim, era um labirinto escuro. E quando eu me vi diante daquela situação, eu falei, meu Deus, além de tudo que eu estou passando agora, mais esse problema. Foi onde eu abri a janela do meu carro, eu lembro como se fosse agora, Ju. Abri a janela do meu carro e eu gritei na janela, Senhor, agora eu estou te entregando a minha gestação, o meu problema e a minha solução. A partir de agora, eu não faço mais nada. Agora, quem comanda a minha vida, literalmente em todos os sentidos, é o Senhor. Assim eu fiz, Ju. Isso foi no dia 26 de dezembro de 2010. Eu tomei a medicação que ele me pediu. Eu falei que nunca mais eu vou esquecer o nome desse remédio, porque ele era caríssimo. Era caríssimo, mas foi o que resolveu minha Detalhe, vida. né? Me deu 8 comprimidos para tomar. E assim eu fiz. E continuei levando minha vida normal, Ju. Eu fazia academia. A gente começou a reformar aqui em casa. Eu ajudei a pintar. Eu carreguei lata de tinta. Eu carreguei estante. Eu fiz tudo. Até que um belo dia, eu estava no supermercado. Raquel me ligou, minha irmã, e me perguntou onde eu estava. Eu falei, estou no supermercado. Ela, me espera que eu vou te buscar. Quando eu entrei no carro dela, meu telefone caiu no assoalho do carro. Eu abaixei para pegar. Na hora que eu levantei, a minha cabeça rodou e ficou tudo preto. Eu não enxergava nada. Ela falou, Andressa, você tá bem? Eu falei, não. Ela pegou e falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, não tô enxergando nada, tá tudo escuro e tá um zumbido no meu ouvido, eu não tô entendendo nada. Ela falou, você tá grávida? Eu falei, para de falar que eu tô grávida, pelo amor de Deus. Eu não tô grávida. Ela, mas você tá sentindo mais alguma coisa? Eu falei, eu tô com meu peito tá doendo, mas não é gravidez. Andressa, sua menstruação tá atrasada? Tá, mas sempre ficou. Então, tudo que ela me falava, tudo que as outras pessoas me falavam, eu julgava aquilo como, gente, isso já aconteceu. Gente, isso aí eu já sentia, sabe? Era 4 anos e meio, Ju, de tentativas e de não resultados. Então, naquele momento, eu falei assim, não, não é e tal. E naquela época, eu fazia academia com ela. O que que ela fez? Ela, enquanto eu não fiz, ela me pedia e me questionava constantemente a respeito de um teste, faz um teste, faz um teste. Eu, não, 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 não. Até que ela virou e falou comigo assim, você vai para academia de carona comigo, então a partir de hoje eu não te espero. E assim ela fez. Todos os dias eu chegava do trabalho e ela já tinha ido para academia porque ela não me esperava. Que ela falou, eu não vou ser culpada por nada que acontecer com você. Enquanto eu não fizer um teste de gravidez, a gente não volta. E assim foi.
Isso, na verdade, eu fui ao médico no dia 26 de dezembro. Isso era no dia 22 de fevereiro. Ô, Eu Andressa, resolvi. só Sim, recordando, nessa época, você já tinha feito a viagem com o seu esposo para... não. Não, né? Ah, tá. Ah, não, sim, desculpa, desculpa. Sim, sim, É que eu tô aqui eu tô toda lembrando, você corada. falou uma vez aí isso. Olha lá, ó, não posso esquecer de falar dela de jeito. Minha confidente, minha amiga, ó, aqui, não me larga de jeito nenhum. Desculpa, Ju. Isso foi antes, na verdade, né, de eu ter minha consulta. Eu sempre fui louca para conhecer a Aparecida. Sempre, sempre, sempre. E surgiu uma oportunidade de uma excursão que as pessoas da minha igreja faziam e nos convidaram. A princípio deu tudo errado, não ia ter como a gente ir e tudo, mas o Eduardo conseguiu folga no trabalho no sábado, eu consegui também e nós fomos. Gente, é uma. Eu falo que, claro, tantas pessoas conhecem, mas naquele momento, para mim, eu falo que eu tinha uma sensação de estar entrando no céu. Que sensação, uma paz que eu nunca senti na minha vida, na hora que eu passei pela igreja velha, que eu entrei na passarela, que eu consegui ver a igreja. Aquilo para mim foi maravilhoso. Naquele momento, eu assim, eu falei que eu andava com Nossa Senhora Aparecida. Naquele momento, eu agarrei na mão dela e falei: vem, vem que eu não te largo mais. Aquele E daquela forma. santuário é tão. Isso que você está falando, essa sensação de entrar no céu. Eu fui lá uma única vez, acompanhada do Vitório, eu participei, na verdade, do noivado, ele noivou lá com a Que Maria de chique! Lourdes, não, foi lindo, foi maravilhoso. E estava também a Fernanda, eu e o Aloísio. E nós até estivemos lá, o Vitório rezou por nós diante da imagem, e foi uma experiência, não tem como explicar, né? É isso que você está falando, é a sensação de estar num lugar como se fosse o céu. Eu, assim, a gente se prepara tanto dentro, quando nós fomos de excursão de ônibus, né? Então, dentro do ônibus, durante a excursão, eu me preparava tanto, eu falava: ai meu Deus, chegar lá, eu quero rezar, eu quero falar isso, isso, isso. Aí chegar mais um pouco, eu falava: não, eu quero pedir. Gente, que pensar que nada. Na hora que você chega lá, você não tem palavras, você não tem o que falar. Eu sei que eu fui para a fila, uma amiga minha que inclusive está ouvindo, que está vendo a gente, a Fabiana. Nós fomos para Aparecida na mesma época, só que nós nos desencontramos lá, mas foi lindo na hora que ela me mandou uma mensagem falando comigo que já havia passado na sala de milagres e que lá ela tinha deixado um útero para mim, pedindo a Nossa Senhora que me concedesse essa graça. Eu ainda nem havia passado ainda por Nossa Senhora. Foi onde eu entrei na fila e na hora que eu cheguei diante dela, Ju, eu olhei para ela e só falei com ela, falei: olha, eu ensaiei tanto, eu queria falar tantas coisas, mas a única coisa que eu tenho para te dizer hoje, a senhora é mãe e a senhora sabe do meu desejo. Eu não vim aqui à toa, eu não vim aqui em vão. É aqui que eu vim buscar a graça e o milagre da minha gestação. E a senhora vai me conceder essa graça, porque ano que vem, nessa mesma época, eu estarei aqui com meu filho no ventre, entrando ajoelhada na basílica para te agradecer pelo meu filho. Aí o Meu Eduardo, na hora, Deus. segurou minha mão. Sabe, o Eduardo, na hora, segurou minha mão e falou assim: calma, amor. Eu falei: não, eu não estou calma. Eu vim aqui suplicar a misericórdia e a intercessão dela mesmo, porque é daqui que eu vou tirar a graça do meu filho. Aí passei por ela, fiz as minhas orações, fui até a sala de milagres, chorei horrores, porque aquilo ali é uma demonstração de fé. É, Eu falo assim: quem está com a fé abalada ou quem não acredita realmente em certas coisas, gente, vá. Porque aquilo ali é uma renovação de fé para a gente a cada segundo. E assim eu fiz. Passei por esses médicos, tive a graça, né, de conseguir engravidar, mas ainda não sabia. Foi onde, nesse dia que eu fui abandonada pela minha irmã para não ir para academia com ela, eu falei: gente, você quer saber?
eu vou comprar um teste, vou fazer e vou colocar no envelope com um vale para Raquel pagar a minha mensalidade da academia, porque isso é um absurdo. Aí, revoltada, comprei o teste, não falei nada com ninguém, Ju. E nisso foi. Dormi todas as vezes que eu tinha que fazer um teste em casa, eu não dormia à noite, era aquela ansiedade. Nesse dia eu descansei. Eu dormi bem. Acordei de manhã, fui, peguei o teste, fui, fiz o teste. Eu cochilei na pia. Eu sentada, eu coloquei o braço, eu cheguei a cochilar. Eu acho que tão tranquila que eu tava. Na hora que eu vi o resultado que tinha dado positivo, eu gritava, Eduardo, corre, corre, corre. E o mais engraçado foi que no dia anterior, ele estava passando a blusa de uniforme dele. Aí na hora que eu gritei, Dudu, corre, corre, vem aqui. Aí ele, ai meu Deus, eu esqueci o ferro ligado. Eu falei, não, você não esqueceu o ferro ligado, não, corre. Aí na hora que eu mostrei, eu só falei com ele, falei, eu acabei de fazer um teste de gravidez agora e deu positivo. Oh, e eu fiquei muda. Aí, assim, ele me pegou pelo ombro como se eu tivesse fragilizado. Ele me pegou e falou, calma, calma, calma. Eu falei, eu tô calma, você que tá nervoso. Aí, então, o que a gente tem que fazer agora? Calma, calma. Eu falei, eu tô calma. A gente agora precisa de que delícia, que maravilha. Assim, vivendo um sonho e naquela expectativa de mesmo sabendo, aí você para pra pensar e fala, gente, meu peito tá doendo, eu tô tendo um sono fora do normal, que se eu encostasse o dedo, eu dormia. Eu falei, tudo faz sentido. Foi onde nós fizemos o teste e eu descobri que eu tinha sido abençoada, agraciada pelo milagre de Nossa Senhora Aparecida. Glória a Deus. A minha maior emoção da vida. E eu falo que na época eu pedia tanto para ela, Ju, mas tanto, que a mão dela é assim. E quando eu começava a pedir, ela fazia assim. Que ela já não aguentava mais me ouvir. De tanto que ela me ouvia, de tanto que eu pedia, de tanto que eu questionava. Isso é o que você pensa. Eu falava, gente, Nossa Senhora, na hora que eu começo a pedir, ela deve pôr a mão no ouvido e falar, ai meu Deus, lá vem ela de novo. Não dou conta. Sabe? Mas ela entendia, com certeza. Eu falo e a Raquel deve ter ido atrás de você, né? A Raquel deve ter ido fora com você. Ela não sabia se ela xingava, se ela brigava, aquela coisa toda, mas assim, foi uma euforia, porque aí eu esperei o teste, né, dar positivo, de sangue, para me ter certeza. Eu falo assim, naquele momento, eu já podia ter falado com todo mundo, mas eu acho que eu já estava tão calejada, eu falei, não, gente, eu preciso ter uma certeza, e assim eu fiz. Foi uma festa, assim, graças a Deus, até hoje, é muito gostoso quando eu vejo as pessoas chegando perto de mim. Hoje mesmo, uma delas comigo, falou, nossa, meu pai orava tanto por você para que você tivesse um filho, para que você tivesse a graça de ter um filho. E é engraçado, sabe, Ju, como que às vezes o que uma pessoa fala com a gente, ela tira o nosso sonho. Porque eu tinha um sonho de ser mãe, eu tinha um sonho de ter um filho, e por uma infelicidade de um médico que visava um tratamento de 19 mil reais, virar para mim e falar comigo assim, você é estéril, e mexer no meu sonho. Porque naquele momento, Ju, a gente está tão fragilizada, a gente está passando por um momento tão difícil, que se ele falasse comigo assim, se você tentar pular de um prédio e sobreviver, seu filho vem, a gente pula. Sabe por quê? Porque tá brincando com o sonho da gente, né? De uma forma, tô dizendo assim, de uma forma, de um exemplo citado, mas a pessoa, ela mexe com o sonho da gente. É uma sem dor saber que não tem como, em palavras, você explicar isso, né? Porque você que sabe quão custoso era cada dia da sua vida na busca desse sonho, né? E isso é bom você falar, é muito bom, porque traz também para a reflexão dos familiares, dos amigos, né, da gente, quando você se deparar com alguém. Aqui o caso é maternidade, o sonho de ser mãe, mas outros também, né? Cuidado como você vai falar com o outro quando se trata do sonho dele, né? Então, falta essa
essa sensibilidade, né, de olhar para o outro com mais generosidade. Com certeza, com certeza. Foi muito difícil, mas hoje está aí. Meu Danilo, com 9 anos, saudável, inteligente, um doce de menino e um furacão ao mesmo tempo, porque é bagunceiro, arteiro, é tudo, mas é o meu Lindo. Danilo. É o E meu aí Danilo você que eu então sonhei. teve a realização desse sonho. Eu tenho certeza que você deve ter enfrentado, né, vários desafios também com a maternidade. Mas Sim, deixa eu ver aqui na minha colinha aqui. O milagre chegou. Porém, essa é a parte que eu não conheço, né? Você então teve um período também bem complicado, né? Mas não posso deixar de falar isso aqui, que é a questão do seu pai, né? A Raquel até sim, testemunhou. Vocês viveram um momento muito difícil em família e, sim. né, sem comentários. Mas até então, você tinha planos para você engravidar de novo, Andressa? Ou não? Isso para você já, né? Filho já estava bom. Aham. Não, Ju, na verdade, é, não é nem questão de fazer planos. Uhum. É, quando eu tive o Danilo, aí logo após umas consultas que eu fiz logo depois, o médico falou comigo, falou, olha, você teve muita sorte com relação, né, ao que foi feito, ao seu diagnóstico que foi imediato, mas isso não vai ser tão fácil, né, de ser diagnosticado caso você queira ter um outro filho. Você tem sim, na época eu ainda tinha um problema hormonal, mas que hoje eu não tenho mais. Ele falou: olha, infelizmente a questão da idade pode acontecer pelo seu histórico, não é que a pessoa com mais idade não vai conseguir engravidar, gente. É que, de acordo com o meu histórico, provavelmente eu teria uma dificuldade muito grande que, vamos supor, que eu demorasse mais 4 anos e meio para conseguir engravidar. Então, não seria viável. Então, assim, eu estava acostumada com a ideia de ter somente o Danilo e não ter. Eu acho que, na verdade, é não querer passar por tudo e ter outro constrangimento, né? Isso. Até que um dia, para quem não sabe, o meu pai, ele era acamado, né? Ele sofreu um derrame isso há 19 anos atrás. E ele era lúcido, consciente, mas ele era acamado. E o momento em que eu pensei em ter outro filho foi no momento que nós nos vimos diante de uma situação aqui em casa muito complicada, que foi onde a minha mãe precisou de passar por um procedimento cirúrgico, que seria uma questão muito rápida, que seria numa quinta-feira, na sexta-feira ela permaneceria no hospital e no sábado ela viria para casa. Só que não foi assim. Ela fez um procedimento e desse procedimento teve algumas complicações. Então, assim, uma coisa que seria 3 dias para ela ficar no hospital, ela ficou quase 10 ou 15 dias, se eu não me engano. Então a gente teve que se desdobrar, porque era casa, a minha casa, era a casa do meu pai, porque a gente tinha os cuidados com ele, era o meu trabalho e era o hospital com a minha mãe. E o É. meu filho, o meu marido, a minha vida, né? Então, assim, nós somos 3 irmãs. Então, a Érica, que é a minha irmã mais nova, ela era quem permanecia durante boa parte do tempo no hospital com a minha mãe. E nos momentos onde ela precisava de vir em casa para renovar as roupas e tudo, eu e a Raquel, a gente se desdobrava entre um fica com meu pai, um vai para o hospital, outro dia um trabalha, e assim foi feito. Na época, graças a Deus, no meu trabalho, eu consegui que as pessoas que trabalhassem comigo tivessem consciência disso e que me liberassem. Eu sou eternamente grata por conta disso. Para que a gente conseguisse conciliar isso tudo. Aí um Uhum. belo dia, o Eduardo chegou para mim e falou comigo, falou, Andressa, você já parou para pensar se amanhã ou depois, eu ou você, a gente passa por algum momento desse que seu pai está passando hoje, ou que sua mãe está passando, e a gente fazer com que o Danilo passe por tudo isso sozinho. A gente precisa, eu tenho 2 irmãs, ele tem 3 irmãos, a nossa família, graças a Deus, a gente tem vários primos, a família é grande. Ele falou, olha,
ele precisa ter alguém até para compartilhar problema. Então, quem sabe é o momento da gente poder pensar. E assim a gente tentou, sabe, Ju? Pensar, avaliar a situação, eu pensar em ter que passar por aquilo tudo de novo. E foi onde morreu aquele assunto. A gente tem o hábito de todos os dias, quando a gente vai colocar o Danilo para dormir, a gente sempre reza com ele antes dele dormir, eu e o Eduardo. E sempre quando a gente acaba a oração, nós fazemos a oração juntos e no final eu sempre falo com ele, Papai do céu, aí ele sempre fala, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela vida da minha mãe, do meu pai, aí a gente ainda brincava muito que ele falava assim, do Danilo, que sou eu, e ele sempre questionava, ele tem dois amigos que eles se tratam como irmãos, que é o Igor, filho da Flávia, e o João Vitor, filho da Daniela, que foi até embora hoje e tudo. Então, assim, sempre quando a gente perguntava para ele se ele queria pedir por alguém, ele sempre falava, e nesse momento ele falou comigo, mãe, eu quero pedir pelo meu irmão. Naquele mesmo momento eu falei, sim, filho, por quem? Pelo Igor ou pelo João Vitor? Ele falou, não, mãe, é pelo meu irmão que vai nascer da sua barriga. Meu Eu falei, Deus! filho, sim. Eu falei, filho, não. Não tem filho que vai nascer na minha barriga. Ele falou, tem, mãe. Eu falei, filho, a mamãe já conversou com você. Eu já vi, assim, algumas vezes, né? Porque sempre alguém falava, ah, fulano tem um irmão. Teve uma vez que nós saímos até para poder almoçar fora. Aí, no parquinho, os meninos estavam brincando. Aí, um menino chegou de mão dada com o irmão. Ele falou, tá vendo, mãe? Aquele menino tem irmão e eu não tenho. Aí eu falei assim, ô filho, mas não é fácil assim. Aí ele falou assim, ô mãe, compra um irmão pra mim. Porque eu acho Oh, que meu na cabeça dele Deus! era tão fácil. Ele É, falou, mãe, compra um irmão pra tadinho. mim. Ele ainda brincou, falou, aqui nessa Fleming tem um monte de loja, deve ter uma loja que vende irmão. Então, assim, foram várias coisinhas que ele foi falando que foi deixando a gente incomodado com aquilo. Até que um dia, nessa mesma hora que a gente estava rezando e tudo, ele falou comigo assim, mãe, por que que a gente fala Papai do Céu? É porque ele mora no céu? Eu falei, sim. Mas por que que ele mora lá? Eu falei, porque pensa, lá do alto é muito mais fácil para ele poder vigiar todo mundo. Ele, tá, faz sentido. Mas eu não quero conhecer o Papai do Céu do jeito que ele é todo machucado. Aí eu perguntei, falei, mas por quê? Ele falou, mãe, porque aquele Papai do Céu eu não quero conhecer, aquele Papai do Céu que a gente vê na igreja, todo machucado. Falei, filho, aquilo foi um dia ruim. Contei para ele toda a história, né? Do Calvário, como tudo passou. Peguei uma Bíblia infantil que nós demos para ele, que são mais gravuras, e mostrei para ele. Falei, olha, aconteceu isso sim, teve o dia sim, o dia assado e tal. Mas esse aqui é o Papai do Céu. Aí era uma figura de um rosto somente, virado de lado, com o cabelo grande, sem a coroa de espinhos. Falei, tá vendo, filho? É essa face serena que é a face do Papai do Céu que você acredita. Naquele mesmo momento, Ju, sem pensar e sem pestanejar, assim, um segundo ele falou comigo assim, ele vai aparecer para mim. E o dia que ele vier, ele vai trazer o meu irmão. Meu Deus! Eu fiquei em Ai, estado de choque, porque eu sou muito medrosa. Muito medrosa. Essas coisas de falar assim, ah, vai aparecer. Nossa, pergunta para Raquel. Eu sou a face do nosso pai. Eu tenho medo de tudo. Tudo que você imaginar, eu tenho medo. Andressa é sinônimo de medrosa. Então, naquela hora, sim, ele falou, insistiu, nós colocamos ele para dormir. Na hora que a gente veio pro nosso quarto, eu ainda falei com o Eduardo, falei, nossa, essas histórias que o Danilo tá contando, tá me assustando e tal. Beleza. Passou uma semana e ele falando a mesma coisa, 2 semanas ele falando a mesma coisa, até que um dia eu saí de dentro do quarto dele nervosa, chorando, e falei com o Eduardo, falei, olha, vai lá, reza, fala, conversa, porque eu não dou conta mais. Eu não consigo, eu não tenho mais uma forma de explicar para ele que eu não posso proporcionar para ele o que ele quer. Eu não consigo. Mesmo ele tendo, na época, de 7 para 8 anos, eu falei, eu não consigo explicar para ele que, infelizmente, eu não consigo proporcionar
esse desejo que ele tem. Aí ele foi, assim, sem mais, sem menos, falou comigo, falou, mamãe, que dia que a senhora vai pensar no meu irmão? E na época, Ju, eu fazia faculdade. Isso era meados de junho, julho, e eu Nossa. formava em setembro. E a minha formatura era em setembro. E eu me vi diante de uma situação que ele queria ouvir datas de mim e tudo, e foi a hora que eu falei com ele. Ele falou, mãe, que dia que a senhora vai pensar no meu irmão? Eu falei, olha, filho, deixa eu te explicar uma coisa. A mamãe está terminando o trabalho de faculdade, está sendo um período muito complicado, muito difícil. Então vamos combinar o seguinte: assim que a mamãe formar, eu vou marcar uma consulta, eu quero te levar para tudo que o médico me falar, ele explique de uma forma que você vai conseguir entender. Combinado? Tá, combinado. Nossa. Entrei em oração, assim, entrei em oração, pedindo a Deus para que me desse discernimento, para que naquele dia também que eu conseguisse marcar uma consulta, que fosse um médico que fosse conseguir passar para ele toda essa minha necessidade daquilo que eu não conseguia fazer mais. Aí um belo dia, a gente rezando, ele falou comigo assim: mãe, a senhora não esqueceu, né? Porque ele falou que vai aparecer para mim. E o dia que Meu ele aparecer Deus. para mim, ele vai A trazer o meu firmeza irmão. dele, né? Meu Deus do céu. Quantos aninhos que Era ele tinha? ele estava com 7 anos na Meu época. Então, assim, ele falava de uma certeza tão grande, Ju, que eu falo que até mesmo quem duvidava da fé dele, sendo uma criança de 7 anos, passou a acreditar em tudo que ele falava, porque ele falava com uma certeza e com uma convicção tão grande que se ele falasse comigo que eu ia começar a andar de cabeça para baixo na minha casa, eu acreditaria, pela convicção que ele falava. E naquele momento, ele falou e nunca mais ele tocou nesse assunto. Sempre eu perguntava para ele: filho, quer pedir por alguém? Não, mãe, papai do céu já sabe. E assim Meu passou. Deus do céu. Assim passou. Ele não falou mais, ele não questionou mais. Até que um dia nós estávamos aqui em casa. Eu, o Eduardo e minha mãe. Eu estava do lado de dentro da minha casa, no corredor. Eu e o Eduardo no corredor e minha mãe do lado de fora. E a parte do lado de fora da minha casa tem um quintal muito grande. E nisso nós estávamos do lado de dentro, quando de repente o Danilo veio correndo pelo corredor, abriu o espaço onde eu estava, e o Eduardo estava assim próximo da janela, e olhou para a gente e falou assim: olha lá, eu não falei que ele viria? Misericórdia. Ju, naquele momento, eu, com todo o meu medo, aquela loucura toda, eu não tinha perna para virar e para ver o que realmente ele queria me mostrar. Quando eu olhei para o Eduardo estava com o olho tão arregalado que parecia que ia pular do rosto. A minha mãe chorando, o Meu Eduardo com o olho Deus. arregalado. Quando eu virei, o formato da nuvem que estava no céu, o céu estava completamente limpo. Não tinha nuvem, não tinha nada. Somente uma nuvem. E Meu aquela nuvem que Deus. estava no céu, maravilhoso, um céu perfeito, estava exatamente aquele rosto que eu mostrei para ele na Bíblia infantil. Era o Meu mesmo. Deus. Era a mesma perfeição daqueles cabelos longos, aquele rosto virado de lado, o contorno entre o nariz, a boca, a perfeição. Naquele momento eu tive aquela certeza que eu queria ter, mas não acreditava. E naquele momento eu olhei e eu falei, gente, como que Deus se manifestou através de uma nuvem para mostrar para o meu filho que a fé dele sim pode me mostrar que a minha tá desse tamanhozinho, enquanto a dele estava ultrapassando barreiras, que ele foi, naquele momento, muito mais confiante do que eu, uma criança de 7 anos. Então, assim, ele veio, sorriu, deu gargalhadas, olhou e falou assim: tá vendo, mãe? Eu não te falei que ele viria? E você não acreditou. Oh, meu Agora o meu irmão vem. Deus. Sim, ele falou exatamente isso. Ele falou: agora o meu irmão vem, mãe. Eu Meu chorava, eu chorava e tudo. E é tão engraçado que a Raquel, naquela hora, falou comigo assim: por que você não tirou foto? Eu falei: minha filha, eu estava A diante de cara uma dela aí, né? demonstração.
fé, de uma aparição maravilhosa, de uma confirmação de um pedido do Danilo. Eu não tinha perna nem para andar. Quem dirá lembrar de pegar um telefone para tirar uma foto? Mas assim, naquela hora, eu olhei ele correndo, indo embora para poder brincar no quintal de novo. Eu falei, gente, como que eu duvidei da fé do meu filho? E como que Deus está me mostrando agora que a minha fé, às vezes, pode estar tão abalada que eu precisei de uma demonstração dessa dele para me poder acreditar que se ele tem esse desejo, sim, por que não ele não pode acontecer por uma graça de Nossa Senhora novamente, por uma graça de Jesus, por um pedido de uma criança que queria tanta presença de um irmão? Isso. Ele falou com uma certeza tão grande que ele falou comigo assim. Aí um dia ele chorava muito depois disso. Muito, muito, muito. Eu falei, Danilo, para! Você tá achando, meu filho, que se eu tiver um filho hoje também, ele vai nascer agora da sua idade para poder brincar com você? Ele olhou dentro dos meus olhos, Ju, e falou comigo assim, mãe, quantos anos o meu avô tem? Nem sei quantos anos seu avô tem, não. Eu acho que é 67. Então, mãe, ele não é o meu melhor amigo? Por que que eu não posso ter um irmão que vai ser o meu melhor amigo e recém-nascido? Ele vai crescer e vai brincar comigo. Assim ele me falou. Eu sei, Ju, que com tudo isso, isso era finalzinho entre meados de junho, julho, eu super bem, super normal, continuei tranquila em casa, normal. Ele nunca mais tocou nesse assunto. Ele sempre brincava, falava, mãe, conta para todo mundo que eu vi Jesus. Sempre, sempre falava, sempre. E com todo mundo ele falava assim, conta para todo mundo que eu vi Jesus e conta para todo mundo que ele falou que quando ele aparecesse para mim, ele ia trazer meu irmão. E assim foi feito. Um belo dia, nós estávamos aqui em casa, minha formatura foi no dia 1º de setembro, e eu havia prometido para ele que, após a minha formatura, que eu iria procurar um médico para a gente poder conversar. Minha formatura foi no dia 1º, ficamos aqui em casa e tudo, fizemos um almoço logo depois da formatura. Ele me perguntou, falou, mãe, agora a senhora está formada, a senhora vai procurar um médico? Eu falei, vou. Ele era... Não, eu vou... Eu falei que se ele for persistente assim, quando ele estiver estudando para uma faculdade, eu tô feliz. Porque eu sei que ele vai assim, ó, desleixar e vai. Porque que persistência, meu Deus. Sabe? Então, assim, ele questionou tanto naquele momento, quando foi no outro dia, nós acordamos e a gente precisava de sair para poder comprar alguma coisa. E uma amiga falou que passava aqui em casa pra gente ir e tal. E o Eduardo, vamos dar uma geral na casa, só mais ou menos? Eu te ajudo aqui. Minha filha, quando eu entrei no banheiro, que eu fui tentar lavar o banheiro, na hora que eu joguei um produto de limpeza, o Eduardo olhou pra mim e falou assim comigo, Andressa, você tá verde? Eu nunca te vi assim. Aí ele brincou comigo, ele falou, olha, há muito tempo atrás, quando você foi ao médico, você sempre questionou que sua menstruação sempre foi muito desregulada e tudo, mas ele sempre precisava saber uma data precisa de quando ela vinha, quando ela faltava, até mesmo para eu poder controlar a minha medicação. Ele falou, você tá com aquele aplicativo ainda? Eu falei, sim. Aí ele, e sua menstruação tá atrasada? Eu, tá. Aí ele, mas tá? Aí ele falou assim, mas tá? Eu falei, tá. Ele falou, tem quanto tempo? Eu falei, sei lá. Peraí que eu vou olhar. Peguei o aplicativo. Quando eu olhei pelo aplicativo, dava mais ou menos uns 16, 17 dias. Mas é o que eu falei, era uma coisa que já era tão rotineiro que eu não imaginava nunca. Aí ele falou comigo assim, você está verde, você está passando mal. Eu falei, realmente, eu estou sentindo uma coisa agora que eu nunca senti na minha vida. E nisso fiquei. Nós saímos, fomos ao shopping. Na hora que eu cheguei lá, Jô, eu tava passando tanto mal, mas tanto mal, que eu entrei dentro de uma farmácia. Eu falei, eu vou comprar um teste, vou fazer aqui agora, porque eu não tô dando conta. E assim eu fiz. Eu entrei na farmácia, comprei o teste, corri pra dentro do banheiro, fiz o teste. Positivo. Eu dentro do banheiro do shopping,
Eu dentro do banheiro do shopping, uma amiga do lado de fora. Me conta, vai. Eu não conseguia falar. Porque naquele momento, a única coisa que vinha na minha cabeça, além daquele teste positivo, era todo aquele sonho do Danilo vindo. Era tudo que eu havia passado para conseguir ter o Danilo. Era tudo que eu tinha vivido com ele, todo aquele sonho dele sendo manifestado, uma fé que me mostrou que às vezes a minha era tão pequena e tão mesquinha diante de tudo aquilo que ele tinha para poder me mostrar. Uma pequenez, sabe? Que eu olhava e falava, gente, como que através de uma criança que tem um sonho, a persistência dela na fé, como que calou a minha boca? E que às vezes a gente duvida tanto dos propósitos de Deus na vida da gente. A gente passa por tantos momentos difíceis, sabe, Ju? Eu não vou te falar assim que hoje eu sou um exemplo de fé, que eu não sou hoje um exemplo de pessoa que você vai olhar e vai falar assim, nossa, ai, sempre quando eu lembro de uma pessoa com fé e segura, é a Andressa. Não. Hoje eu tenho milhões de confirmações, tenho milhões de questionamentos a Deus, não duvidando da vontade dele, nunca, nunca. Eu sempre agradeço e sempre falo com ele que é para ele poder me fazer entender a vontade dele. Porque entender a vontade do Senhor, às vezes, não é fácil. Quantas vezes durante aqueles dias que eu ficava tentando engravidar, logo na época que foi o meu pior momento durante o tempo da minha gestação, que eu tentava engravidar do Danilo, eu vejo uma reportagem de uma mulher julgando uma criança dentro da Lagoa da Pampulha. O meu questionamento naquele momento era, meu Deus, por que que o Senhor não colocou na minha barriga aquela criança? Porque ela teria amor, ela teria uma mãe, ela teria um pai. Ver uma mãe pegando uma criança e jogando ela dentro da lagoa simplesmente porque ela não quer mais aquele filho. Eu rezava, Ju, todos os dias para que Deus deixasse uma criança na minha porta. Porque eu estava tão decepcionada comigo mesmo que eu não acreditava mais que naquele momento que a minha fé me faria realizar um sonho. Que graças a Deus hoje são dois. Hoje eu tenho o Danilo com 9 anos. Tenho o Andressa, Arthur. isso. Oi. Seu marido está declarando amor para você aí, ó. Eduardo, Ele teve te que amo, ficar, meu amor. ele teve que ficar com os meninos, senão nessa hora, minha filha, não existia live, ia ser uma live musical de criança pulando, de uns querendo entrar na frente do telefone, ia ser assim. Mas Eu olha, falo uma que coisa que eu sei assim que, né, a gente poderia ficar mais tempo aqui falando, porque eu sei que é muito mais do que você passou para a gente aqui. Mas hoje, para quem está aí nos acompanhando, para quem vai estar vendo essa live depois, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que hoje talvez tenha medo de engravidar, ou pessoas que hoje já receberam um diagnóstico que não podem, né, gerar filhos, pessoas que hoje têm várias situações que estão vivendo, talvez de pessoas, né, que chegam e palavras que destroem o sonho da gente. Enfim, toda essa realidade que você trouxe aqui pode, e eu sei que despertou muito, talvez no coração das pessoas aí, né? Nossa, isso e aquilo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, diante de tudo que você vivenciou. Olha, Ju, eu sou a prova viva de que não há palavra negativa nesse mundo que te faça desistir de um sonho. Eu, por diversas vezes, por diversos anos, tive diante de pessoas que me fizeram desacreditar da minha fé, me fizeram desacreditar do meu sonho, mas eu fui persistente nele. Eu me coloco, inclusive, à disposição, Ju.
de qualquer pessoa que esteja passando por algum tipo de problema, que não consiga, né, chegar realmente no que precisa, pode me chamar para conversar. Eu falo, eu passo, eu esclareço, eu converso. Eu tento ajudar da melhor forma possível para que você também consiga realizar seu sonho. Não desista. A fé da gente pode mover é, um pouquinho, uma chamazinha que existe dentro da gente, às vezes de esperança. A minha fé me levou a isso. Eu tive muito, mas muito apoio do Eduardo. Porque se naquele momento ele tivesse me abandonado no sentido assim de, eu não tô nem aí, eu não quero Uhum. saber, tudo, mas não. Eu tive sim uma pessoa que segurou minha mão naquela hora e falou, eu vou caminhar junto com você. Então, o meu sonho também foi um sonho dele. Nós dividimos aquele sonho. Isso. Então, não desista, gente. Eu falo que não há diagnóstico médico, não há palavra negativa, não há nada que as pessoas venham a falar sobre você, sobre sua vida e sobre o seu sonho que não possa ser realizado a partir do momento que Deus impõe na sua vida que você pode sim. Tire para sua vida que o que manda nela é o que o Senhor tem para você, não é o que as pessoas acham. Então, entenda que na sua vida o que vai prevalecer vai ser sim a vontade do Senhor. E a partir do Amém. momento que ele colocar sobre sua vida a sua bênção, ninguém tira. Amém. Ninguém tira. Confie Isso. nela, porque eu, com a intercessão da minha Nossa Senhora Aparecida, que eu carrego ela para todo canto, eu não tenho. Eu falo que a minha fé e o meu amor por Nossa Senhora Aparecida, ele não tem limites. Todo mundo da minha família sabe da minha devoção, da minha paixão por ela. Carrego ela mesmo comigo, as pessoas aceitem ou não, mas é quem me controla, me protege e me guarda abaixo de Deus. É a minha Nossa Senhora Aparecida. Então, Amém. se agarre na sua fé, se agarre na sua fé e não permita que ninguém retire o seu sonho. Isso, ó. E é interessante que você falou agora uma palavrinha que me fez pensar nisso aqui agora, né? Se você, ó, agarre em sua fé. Pode ser que alguém esteja aí participando conosco, que seja de outra religião, que talvez seja evangélico, evangélica. Sim, É agarrar na sua fé, é crer, né, nesse poder sobrenatural do nosso Deus, que é amor, que ama e que sim, cuida, e que tem o melhor para cada um de nós, né? Eu costumo dizer e sempre falo que os meus planos, eles são muito bons, mas os de Deus são perfeitos. Você sim. testemunhando aqui, a gente vê. É claro que Deus sabia, né, do seu sonho ali, mas foi necessário você percorrer todo esse caminho aí para você ser Claro, hoje a esposa que você é, a mãe que você é, a irmã, a filha, né, que entregou o seu pai para Deus, né, tão, né, cedo, recente, né, diante desse contexto que a gente está vivendo aqui agora, pandemia. Mas eu quero dizer para você que eu aprendi com você na época que você passou, né? Deu seu testemunho. Eu aprendi com você quando Raquel trazia suas histórias para mim, porque ela falava, Ju, vai lá, Ju, e é esse jeitinho que você está falando aí mesmo. Ju, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, porque a Andressa não podia. Você tem que ir em outros médicos, Juliana. Era aquela bênção, né? Mas o quê? Provocando, porque sabia, né, do sonho da gente, do desejo. Então, é bom que sim. nós tenhamos essa consciência também de ajudar o outro, né, empurrando o sonho. Isso mesmo, acredite. É possível. Confie em Deus. Agarre aí na sua fé. Então, isso é muito lindo quando você faz e traz, né, tudo isso para a gente aqui. Eu ainda não sou mãe e também faz parte de um diagnóstico aí que não tem a palavra final na minha vida, né? Eu Sim. com todos os médicos, já fiz exame, meu marido já fez, nada em contra, né? Então, aí eles agora têm um título, né, que é
causa de infertilidade sem... Não, como que é? Infertilidade sem causa, né? Então, tá, beleza. Mas Deus é que sabe, né? Para eles, né? Para eles, para os médicos. Agora, para Deus, tudo é possível. Então, é essa mensagem que eu achei que ser... Achei, não, eu tenho certeza que valeu, que foi bom, e que eu tenho certeza que vai ser muitos frutos colhidos, né, dessa oportunidade que nós tivemos aqui, essa conversa, esse testemunho lindo. E eu peço muito a Deus, sabe, Andressa, que continue te abençoando, abençoando sua família. E agora sim, você agora é ciclista, né? Você é educadora, pedagoga, mãe, irmã, filha, ciclista. Então, depois, quem não conhece aí a Andressa, dá uma olhadinha lá no perfil dela lá, que tá ela, o maridão, já tá o Danilo, e daqui a pouco vai estar o outro também, né? Indo com vocês. Não, o Arthur já participa. Ah, é? Foi uma forma... Sim, porque o que que acontece, Ju? O Arthur tem 2 anos. E foi uma forma que a gente teve, porque é muito difícil a gente conseguir conciliar para que todas as vezes saiam nós 4. Uhum. Então, nós compramos uma cadeirinha. Na verdade, meu sogro deu pra gente a cadeirinha, que ela é acoplada na bicicleta do Dudu. E quando são lugares que a gente não, né, a gente sabe que não é um lugar perigoso e tudo, uma trilha perigosa, a gente sempre leva ele. Eu vou te falar que são hoje, depois de pandemia, depois do meu pai, de tudo que aconteceu, eu vou te falar que é onde eu falo que é o lugar onde eu sinto a maior presença de Deus na minha vida é durante o tempo que eu estou pedalando com a minha família. Para mim é a melhor coisa. Que maravilha. Não há coisa igual. Para quem não Deus experimentou, seja experimente. Amém. Então é isso. Muito obrigada pelo seu sim, tá? Por você ter aceitado. Ver você falando aí, a gente fica recordando também da Raquel, né? Raquel também tem um lindo testemunho aí. E agradecer a todos que, né, tiveram aí conosco, permaneceram até o fim. A Monique está falando aqui, ó, parabéns, Andressa, você é guerreira, que Deus te abençoe cada dia mais. Várias pessoas colocaram aí, né? Não tem como a gente ler tudo. Mas é isso, né? Meu muito obrigado. E suas palavras finais aí, se você tiver mais alguma coisa para falar, e nós vamos encerrar. Ok. Ju, eu queria muito te agradecer pela oportunidade, né, de estar mostrando para as pessoas a respeito, né, de um problema que não é só meu. Hoje eu sei que várias pessoas passam pelo mesmo problema. Me coloco à disposição mais uma vez, caso alguém precise tirar alguma dúvida, queira saber a respeito de algum tipo de exame, algum tipo de médico. Eu tenho uma vasta lista de coisas aqui em casa. De experiência sua mesmo, né? Sim, sim. Então, assim, precisando realmente, pode contar comigo. Eu acredito que Deus, ele cria certas situações na vida da gente para que a gente possa passar por aquilo, para que a gente sirva de ensinamento para as outras pessoas. Então, que através dessa live, que várias outras pessoas que precisem, às vezes um conhecido, uma outra pessoa, alguém que precisava só de escutar, às vezes não era nem a questão falando sobre a maternidade, mas falando a respeito da perseverança, da fé, né? Que a gente precisa, às vezes, ter uma fé como de uma criança, para que a gente possa conseguir enxergar as coisas que Deus tem para poder proporcionar para a gente. Todos que participaram, a todos que mandaram mensagem, muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe você, Ju, que derrame bênção sobre sua vida e que você consiga, sim, realizar o seu sonho, seja ele qual for, mas que o Senhor te proporcione isso. Amém? Amém. Então é isso, meu povo. Então, um grande beijo para todos. Beijão para você. Dá um beijo aí no maridão, nos seus lindos bebês, seus milagres. E na turma toda aí, tá bom?